Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos na presença da doutora Andresa e estaremos entrevistando aqui o defensor público-geral João Paulo Ledo Carneiro e estaremos tratando sobre a temática a instituição da Defensoria Pública. Ô, João, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento para compartilhar com todos nós. Vamos iniciar aí com a pergunta-chave, né? Qual é a função da Defensoria Pública hoje? Paulo, obrigado pelo convite. Andressa, é sempre uma satisfação falar da Defensoria Pública, né? Nós, da Defensoria Pública, somos apaixonados pela instituição e pelo que ela faz. A Defensoria Pública ela é uma instituição que, constitucionalmente, ela tem basicamente 3 funções, tá? A primeira função, aquela inicial pelo qual ela foi criada ou pensada lá no século XVIII, século XIX, que é a defesa nos processos judiciais daqueles que não têm condição de pagar um advogado. Então, ela seria o advogado dos pobres. Então, a pessoa que está sendo processada judicialmente, ela pode ou deve procurar um defensor público, caso ela não tenha condições de arcar com um advogado, de arcar com as despesas processuais. Essa é a primeira e uma das principais funções da Defensoria Pública. Mas também a Defensoria Pública tem, segundo a Constituição, ela é expressão do regime democrático de direito. E o que a gente compreende como uma instituição, expressão do regime democrático de direito? Ela tem que fazer a articulação de políticas públicas voltada para grupos vulneráveis, para o público-alvo da Defensoria Pública. E quem são esses públicos vulneráveis da Defensoria Pública? E aí a gente fala no Estado brasileiro que mais de 80% das pessoas não têm condições de arcar as despesas processuais, arcar com os custos de um advogado. Mas existe não só um vulnerável do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista organizacional, que é aquele grupo ou aquele tipo de causa que individualmente a pessoa não valeria economicamente ela ingressar na ação, como, por exemplo, o consumidor ou o cidadão quando pode ou deve reclamar, por exemplo, numa questão de saúde, ele está precisando ali de um remédio num posto de saúde, economicamente é mais barato ele comprar o remédio do que ele entrar com uma ação judicial para receber o remédio. E aí cabe ao defensor público cobrar que aquele posto de saúde tenha aquele remédio. Esse trabalho da Defensoria Pública ele é concorrente com o Ministério Público, concomitante. O Ministério Público tem também esta atribuição, mas se envolve grupos vulneráveis, se envolve o público-alvo da Defensoria Pública, a Defensoria Pública também tem a atribuição constitucional de atuar. Também tem uma terceira atribuição da Defensoria Pública, que é fundamental, que a gente chama de educação em direito. Cabe à Defensoria Pública esclarecer o cidadão sobre direito. Estou fazendo o papel da Defensoria Pública aqui. Você está para fazer direito mais ou menos isso. Então, cabe ao defensor público, à instituição Defensoria Pública, esse trabalho de educação em direitos. Então, a gente tem atividades, por exemplo, em escolas, a gente, sempre que pode, está na mídia. O defensor público tem isso como uma das suas atribuições na sua função. Nossa, muito, muito, muito bacana. Eu adoro falar sobre defensoria, principalmente porque eu sou advogada criminal de defesa, faço parte do IPDD, que é o Instituto Paraense de Direito de Defesa, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, a convite do meu amigo Dr. Paulo. E receber hoje defensor, assim, é uma honra, realmente. Bom, uma pergunta que eu queria muito lhe fazer é:
Quais seriam, né, essas pessoas que podem utilizar esse serviço da Defensoria? Bom, a Defensoria Pública do Estado do Pará, ela tem um regramento próprio, uma resolução do Conselho Superior que fala em que aqueles que podem ter acesso aos serviços da Defensoria Pública, Paulo, são aqueles que têm renda familiar de até 2 salários mínimos. Renda familiar de 2 salários mínimos. Isso engloba uma boa parte da população do Estado do Pará. Mais de 80% da população do Estado do Pará, mais de 90% da população do Estado do Pará não tem renda familiar superior a 2 salários mínimos. Além disso, existem algumas situações em que a Defensoria Pública atua de maneira extraordinária. Tá? No processo criminal, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha economicamente recursos, se ela não habilita um advogado, o defensor público ele é nomeado para atuar. Tá? Nesses casos em que a gente vislumbra no processo criminal que a pessoa tem, são raros, são poucos. É um caso que a pessoa tem condições econômicas e não contrata um advogado, é muito raro isso acontecer, é 1 a cada 10 mil. Mas quando a gente visualiza um caso desse, a gente pede para o juiz para ele arbitrar honorários em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública e alguns magistrados já têm deferido esse tipo de Principalmente quando é júri, né? Somente quando é júri. Mas, assim, na maioria absoluta dos casos, são pessoas que realmente não têm condições de contratar um advogado e a Defensoria Pública não é. João, quais são essas pessoas, quais as demandas que elas tendem a procurar a Defensoria Pública? Porque deve ter algumas demandas que têm, vamos dizer assim, mais recorrência, né? Mais repetitivas, né? Mais recorrência. Os 2 núcleos mais recorrentes da Defensoria Pública são os núcleos criminal e o que a gente chama de núcleo civil. Né? Então, nós temos basicamente, funciona da seguinte forma. O núcleo criminal é um dos núcleos de maior volume da instituição, tá? Acompanhado, em seguida, do núcleo de família, tá? Porque o civil ele é subdividido entre vários núcleos. E o núcleo de família é o núcleo de maior volume da instituição. Ele, inclusive, tem um volume maior do que o criminal. Então, as causas que têm maior procura na Defensoria Pública: divórcio, guarda, pensão alimentícia, são as causas de maior volume na Defensoria Pública, são as causas mais simples, mais corriqueiras. Mas para aquele que está passando por essa dificuldade, para aquele que precisa desse tipo de atendimento, eu costumo dizer que parece que a vida da pessoa fica paralisada enquanto ela não resolve a situação da guarda do filho, da pensão, questões que envolvem nome, correção de nome. São questões que realmente a Defensoria Pública é muito procurada. Mas ela atua em diversos ramos. Nós temos um volume bom de ação no direito do consumidor, atuamos na região metropolitana de Belém com regularização fundiária. Enfim, são uma série. Interessante. Nós temos defensores atuando com questões envolvendo fazenda pública, ou seja, processando o Estado, processando o município, defendendo questões relativas à IPTU, enfim. Se você me perguntar aonde a Defensoria atua judicialmente, na parte judicial, o que eu vou lhe dizer, ela atua, na verdade, como é justiça comum, ela atua por exclusão. O que não é justiça do trabalho, o que não é justiça eleitoral e o que não é justiça federal é justiça comum. E aonde tem justiça comum, tem Defensoria Pública. João, a gente observa que a Defensoria Pública tem feito alguns mutirões com a tentativa de diminuir o número de litígios, né, que é procurado pela Defensoria Pública. Como é que é feito esse mutirão? É feito só em Belém, feito só em Ananindeua, Grande Belém, ou em todas as regiões? Como funciona esse sistema?
a gente tem diversos tipos de mutirões que a Defensoria faz. Eu acho até que é válido também ele explicar, né, o motivo de haver esses mutirões. São 3 tipos, basicamente, são 3 tipos de mutirões. Tá? Nós temos o mutirão penal, o mutirão cível e o mutirão de documentos, que é chamado balcão de direitos. Tá? O mutirão cível, os que a gente tem feito, eles são divididos em 2. Tá? Que é o projeto Meu Pai Tem Nome. Esse projeto Meu Pai Tem Nome, ele é um projeto de reconhecimento de paternidade e é um projeto que atua com questões de pensão, guarda e reconhecimento de paternidade. E reconhecimento de paternidade e investigação de paternidade. Então, atua com basicamente esses 4 tipos de causa. Como são causas que o volume é muito grande e que a gente faz um trabalho que a gente chama de massificado, ou seja, numa manhã um defensor consegue fazer 15, 20 causas, que elas são iguais, a gente faz os mutirões, chama defensores do interior e consegue dar vazão a um quantitativo muito grande desse tipo de ações. Isso é um tipo de ação. O outro tipo de ação são os mutirões sistêmicos. O que é um mutirão sistêmico? Eles são processos voltados basicamente ao divórcio e à separação. Um processo de divórcio, e quem já passou um processo litigioso de divórcio, ele pode demorar anos para se solucionar. Mas a Defensoria Pública, especialmente a Defensoria Pública do Pará, ela tem uma expertise que é chamada desse mutirão de conciliação sistêmica, que é um processo que ele é uma espécie que envolve uma técnica que é de conciliação e psicologia, até que as partes consigam chegar a uma conciliação e ter resultado excelente. Mas a localidade desses mutirões normalmente é na Grande Belém ou interiores? Na região metropolitana. O primeiro mutirão que eu lhe falei, que é Meu Pai Tem Nome, ele ocorreu nas 11 regionais da Defensoria Pública ao mesmo tempo. Porque o Meu Pai Tem Nome foi um projeto da Defensoria Pública Nacional. De todas as defensorias públicas, inclusive a Defensoria Pública do Estado do Pará, ficou em 3º lugar nacional na quantidade, no volume de atendimentos nesse dia. Houve um ranking das defensorias, foi um final de semana, e a gente ficou em 3º lugar nacional entre as defensorias públicas. Já o mutirão sistêmico, ele só é na região metropolitana porque ele é uma técnica muito específica. Até porque tem essa questão psicológica, né, que você falou. É uma coisa muito minuciosa, muito humana, muito social, né, que tem que lidar. Um trabalho... É um trabalho diferenciado. É um trabalho diferenciado. E é curioso, a gente já viu casos até de casais que reataram na hora. Que reataram na hora do mutirão sistêmico. E a gente tem um terceiro tipo de mutirão, que é um mutirão que eu costumo participar. O mutirão sistêmico eu não participo porque eu não tenho a técnica, realmente eu não participo da técnica sistêmica. Eu acompanho os resultados, mas eu não participo. Porque eu sou defensor de carreira, eu atuo mesmo, né? O mutirão do Meu Pai Tem Nome, eu atuo. Eu fico lá e eu atendo o cidadão mesmo. Eu sou daquele chefe que eu sou da opinião que eu só posso cobrar alguém se eu souber fazer ou se eu der o exemplo. Eu não estou cobrando ninguém. Ensina pelo exemplo, né? Eu costumo dizer assim, eu não estou pedindo para vocês nada diferente do que eu estou fazendo. Então, tu queres ser o exemplo. Então, no mutirão, no Meu Pai Tem Nome, eu chego lá 8 horas da manhã, se todo mundo vai atender aqui, eu estou sentado atendendo. E no Cidadania no Cárcere, que são os mutirões criminais. O Cidadania no Cárcere é o processo que a gente chama, é um projeto fabuloso nosso da Defensoria Pública, que é os atendimentos no presídio. Paulo, tu vai me perguntar assim, mas já não é dever da Defensoria Pública? O que tem de diferente no Cidadania do Cárcere? A diferencial no Cidadania do Cárcere é a busca ativa e a parte documental do Cidadania no Cárcere.
Quando nós vamos a um presídio, no Cidadania no Cárcere, nós atendemos todos os custodiados, os que têm advogado, inclusive. É claro que a linha, ou o atendimento àquele que tem advogado é diferente. Eu vou chegar lá no presídio, o custodiado que já é o da Defensoria Pública, eu vou verificar as questões documentais dele, cadê o seu RG, seu CPF, você está tendo contato com a família, a sua situação carcerária, e atuar processualmente falando. Ver a situação do processo, fazer as petições que tem que ser feito. Esse então, é o que tem... Vocês vêm com um viés mais humanizado, né? Isso, em relação ao cárcere. Não é só um atendimento. Então, a gente faz esse... Mas, João, só te cortando. Hoje está sendo possível devido à intervenção que teve do Estado nos presídios, né? Porque tivemos o prazer de trazer aqui o Dr. Samir, o promotor, ele falou que era quase impossível entrar dentro do sistema carcerário há 2 anos antes daquele fator do interior de Altamira, né? Até os advogados. A Defensoria sempre sempre conseguiu entrar. Porque o Samir colocou, eu fiquei até em dúvida. Tinha dificuldade, mas a Defensoria sempre conseguiu entrar. Sempre conseguiu entrar. Até que o papel é diferente. É, o papel é diferente. E aí, só para concluir o raciocínio, para vocês entenderem. Eu estava falando sobre busca ativa. E a gente também atende, faz o levantamento dos casos em que tem advogado particular também. Porque não raramente... a gente encontra um caso da pessoa que está abandonada mesmo. Que o advogado abandonou a causa há muito tempo, não comunicou o cliente, já revogou a procuração dos autos e não comunicou o cliente. Existe esse tipo de situação. Ou então, uma situação que a gente encontra assim, que é muito, muito flagrante, que há uma violação ali no direito, a gente entra com habeas corpus, mesmo a pessoa tendo advogado. A Defensoria ela atua nesses casos assim realmente que é muito flagrante o abuso ali na prisão ou na continuidade. Muitas das vezes não é na prisão em si, mas na continuidade da prisão, no excesso da prisão. Situações, por exemplo, da pessoa presa por furto, que por si só já não merecia estar presa, mas ela está presa há muito tempo. Sim. Que deveria ser uma temporada e acabou que a pessoa está um ano, 2 anos lá lá dentro. O tempo que ela já estava lá, já dava para ela ter cumprido a pena dela. Exato. Então, assim, o defensor, mesmo a pessoa tendo advogado, a gente atua no caso. Entendeu? Aí, porque a gente vai sobesar os valores, então a gente faz... O nome disso se chama busca ativa, que a gente faz o levantamento de todos os processos, toda a situação. E uma das consequências disso é o que a gente chama o destensionamento do sistema carcerário. O que isso quer dizer? A pior situação da pessoa que está custodiada é ela não saber a situação do processo dela. Não saber quando ela vai sair. Não tem expectativa de nada. Não tem expectativa de nada. Então terrível, aquilo fica um clima insustentável. Você tira até a esperança da pessoa. Tira a esperança da pessoa. Mas quando o defensor chega e fala para ela, olha, tu tem mais 3 meses, aquele cidadão ali, ele fica... na gíria, né? Além de aliviado, na gíria lá depois ele fica pianinho, porque com 3 meses para sair... Ele não vai cometer nenhuma falta lá Ele não vai cometer uma falta. Ele fica suave. Ele fica suave. Ele fica suave. Então, assim, a gente faz o que a gente chama de distensionamento, porque todos saem informados da sua situação processual, do que é feita a buscativa. Esse processo ele foi escrito no Inovare. Ele não ganhou do Inovare, mas ele foi um dos finalistas do Inovare ano passado. E esse ano ele vai ser ampliado porque ele tem uma parceria com o Fundo Penitenciário Nacional, com o Ministério da Justiça, que gostou do nosso projeto, bancou o nosso projeto e agora está financiando o projeto. Então a gente vai receber verba federal para contratar 15 pessoas, vai lançar um edital de PSS, é um edital para contratar temporário, é um concurso público simplificado, e é temporário porque é uma verba temporária, não é uma verba definitiva,
Nesse caso, é 1 ano. Ah, vai ser 1 ano. É 1 ano. E aí a gente, durante 1 ano, tem lá o projeto direitinho, vai atender um X número de presídios após a contratação desses 15 analistas de defensoria, que são bacharéis em direito. Eles serão contratados nesse PSS, que deve sair também nos próximos dias aí. Nossa, que Estamos interessante. esperando a autorização do Ministério para poder fazer, porque houve a mudança de algumas pessoas no Ministério, estamos esperando a autorização deles. Muito legal. Ô, João, a gente percebe, as pessoas que, principalmente da área jurídica, o crescimento que teve a Defensoria Pública nos últimos anos. O que você atribui a isso? E como foi que você recepcionou a Defensoria quando assumiu como defensor geral e como está? Você tem esses números para compartilhar com todos? Assim, houve algumas situações. Primeiro, eu acho que uma mudança de perspectiva, de paradigma. Houve uma união mesmo dos defensores, de chegar e um grupo que se uniu e falou, não, agora vamos colocar a defensoria no lugar que ela merece estar. Eu acho que esse é o ponto principal. Também a união de um grupo que era um grupo de pessoas com propósito, Paulo. Vocês querem fazer diferença, né? Fazer a diferença. Porque, acima de tudo, a gente reuniu um grupo de gestores, porque eu sou o defensor público geral, mas eu não estou gerindo a defensoria sozinho. É bom que se diga que eu tenho 40 outros defensores, ou 39 outros defensores, que também são gestores. Ou gestores de núcleos regionais, gestores de núcleos da região metropolitana. Então, a gente conseguiu, eu costumo dizer que eu reuni um grupo... Você conseguiu delegar corretamente, né? Se fosse empresarialmente falando, a gente eu reuni um grupo de gestores muito bons. Uma equipe verdadeiramente apaixonada pelo que faz. E é esse que foi o diferencial. Esse foi o primeiro diferencial das coisas. E aí a gente começou a mostrar resultado. E quando você começa a mostrar resultado, eu costumo dizer que coisas boas atrasam coisas boas. Com certeza. E aí tem um segundo fator que eu também tenho que fazer justiça, que é o governador Helder Barbalho, que depois que eu assumi, que a gente começou a mostrar resultado, ele deu todo o apoio. Mas primeiro você teve que mostrar o resultado para depois conseguir o apoio, né? A gente mostrou o resultado. Então, tu tá tendo suporte, né? Tipo, mostrando o teu trabalho, tu tá tendo suporte para fazer essa mudança. Eu gosto de ser justo em tudo que eu faço. Então, assim, eu costumo dizer assim, eu falo para minha equipe, até agora não houve nenhum momento que eu cheguei assim, governador, eu tenho aqui um projeto, a gente vai atender no município tal, nós vamos fazer assim, não só com ele, porque ele, claro, que está envolvido em milhões de questões. Ele é o governador do estado do Pará, num estado, imagina da complexidade de tantas coisas que ele tem que resolver. Mas a equipe dele também, certamente com a orientação dele para dar uma atenção especial para a defensoria e para as causas sociais do nosso estado. Mas não há nenhum momento que eu chegue e peça uma atenção para algo da defensoria, que as portas não estejam abertas ao diálogo. E aí também tem a questão da equipe. Se você apresenta um projeto bom, um propósito legal, as portas também se abrem, porque a defensoria, onde eu estive, eu tenho que agradecer. Como eu lhe falei ainda há pouco, eu tive recurso, as portas abertas no governo Helder, e nós não teremos sucesso sem isso, mas nós também tivemos emendas parlamentares de 21 deputados, ou seja, mais da metade dos deputados. Muita gente envolvida, né? Deram emenda parlamentar para a Defensoria Pública, mais de uma vez. 2 deputados federais e um senador deram emendas parlamentares para a Defensoria Pública. A gente se inscreveu no projeto no Fundo do Penitenciário Nacional, nós conseguimos recurso. Então, foram também essas circunstâncias que trouxeram também resultado para a instituição. Sobre o crescimento da Defensoria Pública, como você perguntou, muito do que a gente alcançou até agora, Paulo, se eu olhasse para trás, eu dizia... Se alguém há 2 anos e meio... Desculpa, eu estou 2 anos e meio à frente da Defensoria Pública.
Se há 2 anos e meio alguém me perguntasse, João, é possível alcançar esses números, esses resultados? Eu diria que essa pessoa era um louco. Se alguém há 2 anos e meio atrás perguntasse para mim, João, em 2 anos e meio a Defensoria Pública alcançará 100 municípios. Ela sairá de 44 municípios e ela chegará no final de 2023, porque a nossa meta é chegar em 2023 em 100 municípios. Eu diria, esse cara é um louco. Ô, João, quanto tempo tem a Defensoria Pública? 40 anos. Então, fazendo uma conta simples, tem 2 anos que você assumiu. Saiu de 40 para mais que o dobro, 90. Então, você fez o que a Defensoria Pública tinha feito em 38 anos, vocês conseguiram com esse grupo mais que dobrar em 2. Então, vocês fizeram mais que... Houveram anos, assim, teve um período de 2010, assim, porque eu conheço um pouquinho da história da instituição, porque eu faço parte dela desde 2012. Aliás, desde 2008. Aliás, quando tu acabar de responder, eu quero até te perguntar sobre o teu início na Defensoria. Houve um período de expansão da Defensoria Pública, que foi a época que eu entrei. Quando eu entrei, ela chegou a atender, ela estava em 80, 90 municípios desse estado. Ela não chegou a estar como ela está hoje, mas a gente estava em situação de mais ou menos como ela está hoje. Mas depois desse período, houveram situações e ela foi encolhendo. Ela foi encolhendo até chegar o momento em que ela estava só em 44, que foi o momento que eu assumi. Então, ela não vinha numa crescente, ela vinha diminuindo. Ela vinha diminuindo. O que estava acontecendo? Aposentadoria dos servidores? O que você atribui a isso? Houve opções equivocadas do ponto de vista administrativo. Houve também aposentadorias e não houve concurso, demorou para vir concurso. Houve falta de investimento também. Falta de investimento. Em resumo, também falta de investimento. Porque é muito gritante o resultado. Quando a gente pega de 40 para 96 em 2 anos, é porque o prazo é muito longo. Em 38 anos chegou a 40. Tem o número de 40. E depois em mais 2 você coloca 96, é muito alto. Quando uma pessoa ela se empenha para algo, e como ele falou, ele está com um grupo de pessoas que estão fazendo por amor, empenhados, estão tendo todo um apoio, né? Um foco determinado daquilo também um efeito meio assim diferente, porque não é algo que eu sou o chefe da instituição, eu sou o rosto dela. Eu trabalhei em diversos lugares, mas eu nunca trabalhei em um local, e aí a gente está na véspera de um concurso público para servidores. E aí vai o recado para quem está querendo entrar no serviço público. Olha, gente, olha aí. Tem um concurso público aberto aí à torta e à direita. Não existe local no serviço público em que as pessoas são tão apaixonadas pelo local de trabalho quanto a Defensoria Pública. Não existe local em que as pessoas... É só ficar de olho no site, No site, Instagram. Tem que ficar de olho no Instagram da Defensoria Pública. Fica de olho no Instagram, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O sinônimo disso é o seguinte. Um ex-estagiário da Defensoria Pública, ele está hoje em dia estudando para ser o defensor público, para fazer o concurso. O servidor da Defensoria Pública. Entendeu? Não tem isso. Um servidor que foi cedido para a Defensoria Pública, ele quer tudo, ele não quer sair de jeito nenhum. Interessante, né? Ele não quer sair de jeito nenhum, porque é o acolhimento, provavelmente. É o acolhimento. Há um acolhimento, mas Paulo, existe assim, eu tenho uma teoria minha, e foi algo que um dia desse eu li, porque o trabalho do defensor público, e o trabalho da Defensoria, melhor dizendo, ele é, ao fim e ao cabo, o que é o trabalho da Defensoria Pública? É ajudar ao próximo. Tá? Você, de alguma forma, está ajudando ao próximo. E muitas pessoas gostam de ajudar ao próximo. Imagina, se você gosta de ajudar ao próximo e pode ser remunerado por isso, talvez, e muitas pessoas encontram na Defensoria
o trabalho ideal para ela. Exato. Porque tem gente que ajuda o próximo sem ganhar nada. Imagina a oportunidade de você ajudar ao próximo e ainda ser remunerado. Porque a defensoria... Duplamente gratificante, né? É duplamente gratificante. Então, e a defensoria, como ela atua nos mais diversos ramos de direito, nos mais diversos ramos sociais, você vai ajudar o próximo, você vai ser remunerado e você vai trabalhar naquilo que você gosta. Então, digamos que você goste de processo criminal. Eu gosto do direito penal, do processo criminal. Então, você vai trabalhar com direito criminal, atendendo em presídio, atendendo ali no processo. Eu gosto de júri, eu vou fazer júri. Não, mas eu não gosto. Eu gosto de direito de família. Você vai atuar na família. Eu gosto de direito do consumidor. Eu gosto das questões, de tratar questões de direito da mulher, questões de violência. Eu sou um ativista nas questões femininas. Nós temos aqui um núcleo de gênero que atua nessas questões. Eu gosto do direito do consumidor, está aqui um núcleo de direito do consumidor. São muitas vertentes, né? A defensoria ela é muito diversificada, então você vai, com certeza, dentro da defensoria, encontrar algo que você se identifique, que você consiga trabalhar e se realize, porque eu acho que ajudar o próximo existe um pouquinho de realização, você se sentir útil. Né? Muita realização. Né? E, João, se sentir útil. Eu fiquei com uma dúvida agora. São muitas vertentes que tem. Por exemplo, eu não sou concurseira, não entendo nada de concurso. Eu faço o concurso para ser servidora da defensoria. E aí, como faz essa alocação, né, para a área? Tipo, eu escolho se eu quero assim, eu quero ir para violência de gênero, ou eu quero ir para o setor criminal. Eu quero ir para tal cidade. Você pode ter esse direcionamento. Como é que funciona mais ou menos isso? Assim, se você... São vários cargos, a Defensoria Pública, no caso, por exemplo, dos defensores públicos, você vai fazer um concurso para defensor público. Tá. O principal cargo da instituição é o cargo de defensor público. O defensor público, ele é um cargo de carreira. No cargo de carreira, você atua por antiguidade. Então, abre o edital e o mais antigo escolhe a lotação. Tá. Então, abrir um cargo para o direito do consumidor. Eu, João, não atuo em direito do consumidor. Assim, de origem, eu sou do cível, eu gosto de cível. Eu não me inscrevo para o consumidor, eu vou esperar a abertura do cargo cível. Quando abrir o cível, eu me removo para o cível. Funciona mais ou menos assim, até que a pessoa vá se acomodando dentro da instituição. Vai se alocando. Vai se alocando com o passar do tempo. Né? Os mais novos, o mais novo, quem é mais novo, quem chegou agora... Chega deslocado, né? Existe um ditado... quem chegou não pode sentar na janela, né? Ele já chega deslocado, né? Ele vai procurar se alocar. Quem chegou vai ter que ralar um pouquinho, tem que aprender, né? Abrir a vaga no local que ele gosta, mas assim, a defensoria, como ela é uma instituição também que ela está crescendo muito e está crescendo rápido, essa é uma da vantagem da defensoria em relação a outras instituições. Existem outras instituições de Estado que para você chegar na capital, você vai passar 30 anos no interior. Você vai... já na defensoria, isso não é bem uma realidade da Defensoria Pública do Estado do Pará, pelo menos. Ainda, né? Porque a partir do momento que se incorporar mais... Que se incorporar, talvez seja uma realidade... Né? Num futuro. E, João, deixa eu fazer uma pergunta que com certeza muitas pessoas que estarão assistindo esse podcast vai questionar. Quais são os mecanismos de acesso à Defensoria Pública? A pessoa que se enquadra naquele perfil de até 2 salários mínimos está tendo um problema para ser resolvido. Ele pode acionar a Defensoria Pública por quais meios? Tá. Então, assim, a Defensoria Pública ela é uma instituição de abrangência estadual, né? Então, existem... eu vou falar, primeiramente, da região metropolitana, que abrange ali 30% a 40% de todo o atendimento da Defensoria Pública. Na região metropolitana, você realiza um agendamento online.
Então, você entra no site da Defensoria Pública, na aba Conexão Defensoria, e você pode fazer o seu agendamento online. Hoje, o mais procurado agendamento é pelo WhatsApp, pelo número 3201-2727. 3201-2727. Anotem aí, tá? Então, você adiciona lá a Defensoria no seu WhatsApp, e aí você vai e faz o agendamento pelo WhatsApp da Defensoria. Ô, João, como você disse que 80% das pessoas, da população se enquadra nessa questão desse valor, então deve ter um número muito grande de demanda. Qual o prazo que vocês têm a atender uma pessoa? Tá, tem eu vou chegar lá. Isso. Eu vou chegar lá, Paulo. Tem mais um canal também que ele é muito procurado pela Defensoria, que é o telefone 129. Tá? Esse telefone 129 é o telefone que você liga para agendar. Então, são 3 canais da Defensoria. De fato, mesmo com todo o crescimento que a gente teve esses últimos tempos, mesmo com o fortalecimento da Defensoria, há ainda um déficit de atendimento, inclusive na região metropolitana. Tá? Principalmente, hoje, o gargalo da Defensoria Pública é Ananindeua e Marituba. Porque são cidades que cresceram muito, né, que têm uma população grande, um público-alvo da Defensoria muito grande e o quantitativo de servidores ainda é inferior à demanda para essa localidade. Então, se hoje você buscar ali em Ananindeua um atendimento cível, hoje são 2 meses de espera para um atendimento. Isso já foi 4 meses de espera. Hoje nós estamos em 2 meses de espera para um atendimento cível em Ananindeua. O atendimento criminal, por exemplo, de Ananindeua, ele tem uma espera menor. Se tiver um prazo processual, por exemplo, aí você vai direto na Defensoria de Ananindeua ou na Defensoria de Belém e você consegue ser atendido na hora. Ô, João, a gente já debatendo sobre esse tema do déficit, tem previsão para algum concurso público, para a Defensoria Pública? Eu já vi que já teve um concurso há pouco tempo atrás. Tem alguma previsão? Tem uma notícia boa para os nossos ouvintes, para as pessoas? A gente... são várias informações de concurso da Defensoria Pública. Eu acho que a mais quente informação é que nós estamos à beira de publicar o edital. São muitos os cargos que a Defensoria Pública vai disponibilizar nesse concurso. Tá? A administração é um concurso para nível superior. Tá? A administração, analista de TI, arquitetura, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, estatística, pedagogia, médico-perito, psicologia, serviço social, secretário executivo, comunicação social e psicologia. Tá? Então, são todos esses cargos que a Defensoria vai disponibilizar. Inicialmente, são 29 cargos, são 29 vagas para nomeação imediata, mais cadastro de reserva. Muito bom. Tá? Mais cadastro de reserva. Eu sempre digo, o que eu posso assim, falar abertamente, é que hoje a Defensoria tem, por obrigação, o recurso, esses 29 cargos, que são os que estão abertos para nomeação imediata. Mas a nossa obrigação, como defensor geral, é correr atrás e dialogar com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, para obter mais recursos para nomear o cadastro de reserva. Ter um cadastro de reserva e nomear esse cadastro de reserva, porque a necessidade da nomeação desses cargos vai muito além, inclusive, de eventual cadastro de reserva, porque o último concurso para servidor da atividade e-mail da Defensoria Pública foi em 2008, e lá se vai 15 anos que a Defensoria Pública não repõe nem sequer as aposentadorias desse período. E a Defensoria Pública este ano completa 40 anos,
tem um número de servidores que se encontra prestes a se aposentar e precisa também desse cadastro de reserva para ir fazendo a reposição no decorrer do período. Até pela situação atual da Defensoria Pública, que a gente tem acompanhado o crescimento, né? Então, teoricamente, há uma necessidade de um número maior de funcionários também para adequar. Até pelas demandas, né? Não, até pela adequação Sim, mesmo, porque está também. fazendo concurso para defensor, o defensor não trabalha só, né? Precisa de uma estrutura completa. Então é só ativar o sininho do Insta para ver, né? Se quando sair lá o edital, tá de olho. Eu não posso dizer o dia que vai sair. Pois é, então... eu só tenho dito nas redes sociais, sempre que me perguntam, tá próximo, intensifiquem os estudos. Sim. Mas também não temos esse concurso que é o principal, que é o concurso de servidor da Defensoria Pública do Estado do Pará, perfeito. que a qualquer momento, nos próximos dias, pode ser publicado no Diário Oficial. Imagino que as pessoas não vão ficar lendo o Diário Oficial da Defensoria, mas nas redes sociais da Defensoria vai sair. Nas minhas redes sociais eu também... E a gente compromete também nas nossas redes. Claro, tá a gente vai postar. Assim que sair, a gente já vai estar postando. Além do concurso para servidor, está aberto agora o concurso para estagiário da Defensoria Pública. Muito legal. Meus alunos, vamos lá se inscrever. É voltado para estudantes de direito a partir do 5º semestre, é o estágio remunerado da Defensoria Pública do Estado do Pará. É uma oportunidade única para aliar aquele conhecimento, aquilo que a pessoa está aprendendo ali na faculdade com... Ver em prática, né? Pôr em prática. Eu costumo dizer que como o volume do atendimento da Defensoria é muito grande... Aprende por osmose, né? E qual é a área do estágio? Bom, como é um cadastro de reserva, um cadastro de estágio, ele é um cadastro estadual, tá? Ou seja, você vai ter que escolher a sua localidade. Perfeito. É uma prova online. Ela é gratuita. Muito bacana. Vai ser Tudo disponível a partir de mesmo, quando? né? Tá aberto o edital. Tá aberto. Então o aberto, pessoal gente, pode tá se aberto. inscrever agora, é isso? Tá aberto o edital. A pessoa pode se inscrever agora. Aí vai ter a data da prova, já está estipulada a data dessa Tá prova? tudo no edital, direitinho a data da Ótimo. prova. Já é para esse semestre, então. Para esse dia 12 de fevereiro a prova. 12 é a prova? Gente, dia 12 é a cima, prova. Tá em cima, tá em cima. É, As inscrições vão até o dia 7 de fevereiro, a prova é no dia 12 12 de fevereiro. perfeito. O estágio na Defensoria é uma grande oportunidade. Com certeza. Até pelo número de demanda, né? Pelo número de total. demanda, oportunidade, aquilo que eu falei. O aprendizado também do sensacional. do estagiário poder atuar com as mais variadas demandas. Sim. A gente tem estagiários que passam um período no criminal, depois um período no cível, e aí ele sai realmente com uma noção. Eu sempre fico Até uma assim, dinamização de estudo, né? As redes sociais são interessantes, porque eu acompanho alguns dos estagiários que passaram no período comigo e fico muito satisfeito, porque eu vi muitos passarem na OAB e eu tenho certeza que a Defensoria ajudou muito, principalmente no que tange a elaboração de peça, da peça da segunda fase. Até na fixação de conteúdo, né? Porque a pessoa às vezes lê, estuda, mas não põe em prática, acaba esquecendo com mais facilidade. Mas aquilo que ela com certeza viu repetidas vezes dentro da Defensoria Pública, eu acho ela não esqueceu. A boa pegada da Defensoria Pública é isso, é repetição. Gente, eu vou postar lá no Insta, tá? Meus alunos, eu vou postar lá o edital para vocês. Então tá aberto o edital. A Defensoria tem vários núcleos em várias cidades, então a pessoa escolhe o núcleo mais próximo da casa dela e aí ela fica no cadastro de reserva lá. A rotatividade é razoável, porque você só pode... o contrato de estágio é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, e quando se encerra o contrato de estágio, abre a vaga para outros. Hoje, na Defensoria, nós temos 450 estagiários em toda a Defensoria Pública, 450 estagiários de direito. Então, nós temos uma boa rotatividade, então são um quantitativo de vagas boas. Assim, muitos se formam e aí abre a oportunidade para outros entrarem na instituição. Nossa. São 50 questões, estudem. E eu vou que é gratuita, né? Hoje em dia, qualquer coisa gratuita é difícil. E online. Eu tô
comprometendo que o primeiro lugar esse ano vai trabalhar no prédio sede da Defensoria Pública também, trabalhar com a nossa equipe. É mesmo, legal. Nossa. Uma motivação a mais, né? A oportunidade de trabalhar com o Defensor Público Geral e com a equipe de gestão realmente da Defensoria Pública. É uma Nossa, oportunidade que incrível. única. Né? Porque eles vão me candidatar. Eu já ia perguntar, mas advogado não pode fazer a prova? Ô, João, qual seria o cenário ideal da Defensoria Pública? A gente tem um cenário aqui intermediário, né? Pelo que eu entendi, está no crescimento, você está trabalhando para tentar levar a Defensoria Pública a ter um êxito total. O que seria esse cenário com êxito total mesmo? Fala assim, a Defensoria Pública consegue atender toda a população do Pará, em todas as suas localidades. Haja vista, né, que o Pará tem uma dimensão continental e várias cidades com acessibilidade difícil. Paulo, hoje a Defensoria Pública ela conta com 271 defensores públicos espalhados Por todo o Pará, por no todo caso. o Pará. O ideal da Defensoria Pública são 350 defensores. 350 defensores. Nós temos desenvolvido dentro da instituição, e todo ano a gente publica um estudo interno nosso, desde quando eu assumi a gestão, que é chamado Defensoria por todo o Pará, que a gente desenha 3 cenários. O cenário ideal, o cenário razoável e um cenário mínimo, né? Um cenário de evolução mínima. Esse estudo, que é o Defensoria por todo o Pará, esse ano ele está na fase final de elaboração pelo que a gente chama de núcleo de planejamento, pelo economista pela equipe do planejamento da instituição. Hoje a gente precisa de pelo menos, por coincidência hoje conversei com o diretor do interior e nós conversávamos que precisávamos pelo menos de 15 defensores públicos a mais, porque existem cidades estratégicas, locais estratégicos que infelizmente ainda não contam com o serviço da Defensoria Pública e muito nos incomoda de não ter o serviço da Defensoria Pública, principalmente na região do Marajó. Mas a Defensoria Pública certamente nos próximos anos alcançará essas localidades, né? Independente disso, a gente ainda está comemorando os resultados alcançados, porque hoje a gente conseguiu consolidar os números de atendimento do ano de 2022. E aí eu peço permissão aqui para fazer esse levantamento histórico para vocês. Claro. Em 2018, a Defensoria Pública fez 573 mil atendimentos. Em 2019, ela fez 630 mil atendimentos. Em 2020, eu assumi a Defensoria em 25 de junho de 2020. Tá? A instituição estava completamente paralisada porque nós vivíamos o lockdown. Sim. O estado do Pará, o mundo, o Brasil, mas o Pará estava em lockdown naquela época. Tá? A instituição estava ainda engatinhando o trabalho remoto. No ano de 2020, nós tivemos 425 mil atendimentos. Em 2021, nós realizamos 1 milhão e 85 mil atendimentos. Em 2022, nós chegamos a 1 milhão e 600 mil atendimentos. E esse ano, no ano de 2023, nós temos a meta de realizar 2 milhões e 100 mil atendimentos. Hoje o Pará tem quanto? 8 milhões de habitantes? São 8 milhões e 400 mil habitantes. A nossa meta de 2 milhões e 100 mil atendimentos são 2 metas. Tem uma meta que é prevista na lei, no plano plurianual, que diz que a gente tem que crescer 5% do atendimento, né? Todo ano, em relação ao ano anterior. Se eu tivesse que crescer 5%, eu sairia de 1 milhão e 600 mil para 1 milhão, e não chegava a 1 milhão e 700 mil, né? 1 milhão e 680 mil. Mas aí eu já reuni minha equipe que isso não é
Meta, né? desafio. Isso não é meta para a gente. Isso não é uma meta. Até pelos resultados apresentados anteriormente. Até pelos resultados apresentados anteriormente. A gente estipulou uma meta que a gente chama de meta institucional, ou meta dos 40 anos, porque a Defensoria faz 40 anos. E essa meta seria atender 1 em cada 4 paraenses. E para que a gente consiga atender 1 em cada 4 paraenses, a instituição teria que chegar no atendimento 2.100.000. Está próximo, não está longe, né? Nós teríamos que melhorar do ano de 2022 para o ano de 2023 o número, 33%, a idade de Cristo. Então é alto, né? 33% a idade de Cristo. Mas você já tem uma ideia para fazer esse tipo de melhoramento? Assim, algumas coisas que ocorreram que a gente acredita ser possível, né? Existem coisas que a gente analisou que são gargalos, né? O que dificultam, e outras que a gente visualiza como boas. No ano os números do ano de 2021 para 2022 houve um bom salto, porque em 2021 houveram períodos de lockdown que não houveram em 2022. Então era razoável que a gente esperasse um salto. Né? Entendi. Um salto dessa forma, de também quase 40% de atendimento de um ano para o outro. Tá? E a gente espera... de demanda também retida. Né? De demanda retida e tudo. O que a gente espera que vai impactar positivamente nos nossos números esse ano da instituição? Primeiro é que que a locomotiva já está acelerada. Né? Quando a locomotiva está acelerada, quer dizer, você pegar o mês a mês, o atendimento cresceu mês a mês. 1.600.000 é a média do ano, mas se você pegar o segundo semestre, ele atendeu mais do que o primeiro semestre. E é uma máquina pesada, né? Se fosse na parte empresarial, a gente fala que é uma máquina pesada pelo tamanho da instituição. Então, depois que ela começa a rodar, é mais fácil atingir os resultados. A gente nomeou 35 defensores em outubro, que houve um curso de formação e tudo, e eles praticamente começaram, de fato, a atender em dezembro e janeiro desse ano. Então, ainda tem mais mão de obra agora. O impacto da nomeação desses defensores... Eles representam quantos por cento, esses 17? São quantos defensores hoje no Pará? São 271. Então vai dar em torno de... 15%, né? Mais ou menos isso. Então já aumenta já teria uma demanda de 15%. Eles demandam 15%. Mas são 15% de defensores que acabaram de passar no concurso e que estão com todo o gás. Faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Tem gente do novo concurso que está em 2 cidades. Pois vem com todo o gás, com toda a garra, quer trabalhar. João, como é que funciona essa questão do defensor ter 2, 3 cidades para atender? E cada dia ele está numa cidade ou não? Eu vou, só para a gente finalizar os números de 2023, e aí também vem um apoio do governo do estado, que é fundamental, o apoio financeiro, porque isso é um apoio financeiro, e eu estou animado que a gente vai conseguir, porque eu já tive a sinalização positiva de um aporte financeiro para a gente fazer 4 grandes ações de cidadania, que eu ainda não falei sobre as ações de cidadania da Defensoria, mas que é um braço importante da instituição. E a gente tem 4 grandes ações de cidadania já programadas ou já sinalizadas com aporte financeiro do Estado para realizar, e cada ação dessa de cidadania representa 30.000 atendimentos, 35.000 atendimentos. E quantos dias? 30 dias. 30 dias. Com 100 servidores. Então, eu vou explicar quais são cada uma das 4 grandes ações. São grandes ações, as grandes, porque ação de cidadania... Ações sociais, no caso. Ação social, porque as ações sociais da Defensoria ela está fazendo o tempo todo. Sim, mas são ações sociais mais focadas, né? Mais centradas em... A gente vai ter 2 grandes ações de cidadania, talvez as maiores que esse Estado já viu, que é a Expedição Oeste 3... e o Marajó 360, tá? Elas são
irmãs gêmeas. Inclusive a Expedição Oeste 1, a Expedição Oeste 3, ela é... O que é isso? A Defensoria Pública vai alugar um barco, uma balsa, um barco grande, e nesse barco vão 100 servidores da instituição. Vamos primeiro para a Expedição Oeste 3. Tá? Que é a primeira ação. Que é a primeira ação, tá? Ela vai atender os municípios. Eu vou primeiro explicar o que é. Perfeito. Tá? E quais são os serviços. Porque os serviços são iguais nos dois, tá? No Expedição Oeste 13 e no Marajó 360. Só muda os lugares, no caso. Só muda os lugares. Perfeito. Tá? Então, numa grande embarcação, nós vamos com 100 servidores, cada uma dessas operações, que aí vai defensor e servidores da instituição. Os serviços são os atendimentos jurídicos da Defensoria Pública, a gente entra com ação judicial e tudo. A gente já vai ser no geral ou tem algumas especificações dessas ações que vai ser feita? São aquelas massificadas, inclusive a gente comunica ao Tribunal de Justiça e o Ministério Público. E são casos de família, retificação, são coisas mais simples, aquilo que numa mesa, juiz, promotor e defensor faz ali na hora e o cidadão sai com a sentença. Guarda, criança, sai com a sentença na hora. Um divórcio com criança. Além, a gente emite RG, CPF, certidão de nascimento. Certidão de nascimento eu vou fazer um recorte. Certidão de nascimento, a Defensoria emite a segunda via de certidão de nascimento de qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, a pessoa que mora em uma localidade aqui no Pará, mas ela é do Maranhão, lá do interior do Maranhão, ela perdeu a certidão de nascimento dela, e quando ela perde a certidão de nascimento, ela não consegue tirar nenhum outro documento. Sim. Mas a Defensoria Pública tem um convênio com a Associação Nacional dos Registradores Civis. João, mas essa segunda via não é paga? No atendimento da Defensoria Pública, não. Tá, porque quando é em cartório, né, tem que pagar essa segunda via. Então... Se você for no cartório, o cartório vai lhe entregar a segunda via, mas ele vai lhe cobrar 2 taxas. Ele vai lhe cobrar a taxa da busca e vai lhe cobrar a taxa da segunda via. A taxa da busca, se você for no cartório que não é o seu cartório. Não, a Defensoria Pública não. Como a gente tem acesso ao sistema, a gente faz a busca e a gente emite, se a certidão já estiver digitalizada, a gente emite na hora a certidão. Nossa, bacana. Tá? Então, totalmente gratuito. João, vocês deparam com a situação da pessoa nunca ter tirado uma certidão de nascimento? Faz. Como é feito o procedimento? Se nessas ações a pessoa não tiver documento nenhum, aí existe uma instrução normativa do Conselho Nacional de Justiça, que depende, que é chamado registro tardio, né? Uhum. E aí o defensor público faz o procedimento. Depende da idade da pessoa e dos documentos que ela tiver. Mas se não tiver nenhum documento? Porque como ela não tem uma certidão de nascimento, tem né? pessoas que são analfabetas. Né? Não tem nada. É porque eu estou te perguntando... 8% das pessoas não tem documento nenhum. 8%? 8%. Esses são os dados da ANOREG, da Associação Nacional dos Registradores Civis. É muito, né? É muito. Como que faz, João, até por uma curiosidade pessoal, como que faz com essas pessoas que não têm nenhum documento? Haja vista que pode ocorrer um grande problema. Se a pessoa tiver cometido crime no outro estado, aí entra numa situação dessa e pede uma nova documentação para se eximir da responsabilidade. A Defensoria nessa ação é complexa. A Defensoria não vai sozinha. A Polícia Civil vai com a gente. Tá? Então vai a Polícia Civil e vai... normalmente a ANOREG vai junto. Tá? A ANOREG vai porque a gente vai interligando os cartórios locais. Tá? E a Polícia Civil está com a gente. Tá? Então a gente vai procurar a pessoa no sistema do governo. De identificação civil. Vamos botar a digital dele aqui, vamos ver se acha. Faz uma análise primeiro. Tá. A digital dele não achou? Então, vem cá com a digital aqui, rapidinho. É porque eu fiquei pensando nessa situação. Até porque, na verdade, a gente fala assim, quando eu falo assim, olha, a gente emitiu 100 mil RGs, na verdade, a Defensoria não emitiu nenhum RG. Né? Quem emitiu foi a polícia, em parceria com a Defensoria Pública, né? Quer dizer, a gente em parceria com a polícia, né? Porque quem emite o RG de face, o RG é um serviço
Da polícia. Da polícia, mas Sim. assim, a gente tem um termo de cooperação técnica com a polícia e assim, os equipamentos, a embarcação, os servidores são da Defensoria Pública, mas vão realmente, uma parte pequena da equipe são realmente cedidos da polícia Para fazer o trâmite. para fazer uma parte do trâmite de identificação. Sim. Então, assim, a pessoa diz para mim, olha, eu sou fulano de tal. Aí a gente vai ver no sistema se ele é o fulano de tal. Aí eu jogo aqui, aparece o rostinho dele, da origem dele, eu olho no sistema, não, aqui é o Paulo, ele é nascido aonde? Tá aqui o teu pai, qual é o nome do teu pai, da tua mãe, não sei o que. Confere. Entendeu? Teu CPF, tudinho, passa o dedinho aqui. Né? Faz o dedinho. Aí não apareceu em sistema nenhum, aí essa pessoa não existe. Aí ela vai ter que... Aí a gente vai ter que tirar o documento dessa pessoa. Aí tem um Eu tô procedimento lá, impressionado. ela precisa de 2 testemunhas. Ela precisa de 2 testemunhas, né, que vão assinar, vão fazer uma declaração. Que essa pessoa é a fulana de tal, a gente faz uma declaração. Aí a gente tira a certidão de nascimento dessa pessoa. Depois a gente tira o RG e o CPF dessa pessoa. Porque sem essas documentações ele perde todos os direitos, né? É. Normalmente uma pessoa dessa pode ter direito a, gente- benefício, uma série de coisas. Pra gente aqui em Belém, aqui no centro urbano como Belém, isso é algo até, sei lá, incomum, impensável. Só que você falou 8%, a gente fala, mas 8%, onde estão essas pessoas, né? A gente primeira pensa assim, pergunta. isso é impensável. Isso Mas acontece muito. Mas quando você vai por Expedição Oeste 3, que eu estou falando lá de Almeirim, de Faro, de cidades que ficam lá na Calha Norte, ou então na região do Marajó, de Moaná, das cidades lá do Marajó, Da cidade de Ribeirinho. de pessoas que moram na zona rural. Por que a pessoa muitas das vezes não tem documento, Paulo? Porque o pai perdeu o documento e a criança nasceu ficou sem documento. Digamos que a mãe tenha perdido a certidão de nascimento dela. Ela não consegue tirar a certidão da filha. Aí, a filha teve filho. Sim. Aí, meu amigo... Efeito cascata. Aí vem um efeito cascata. Total. E são pessoas que moram em zona rural. Zonas rurais afastadas. E aí isso vai gerando um efeito cascata, e são os dados da Noreg, né, da Associação dos Cartórios. A Expedição Oeste 3 vai para Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Porto de Mós, Praína e Terra Santa. Alenquer é lá perto de... A última cidade, a cidade mais longínqua dessa... Próximo Santarém, não é? A última cidade é Faro. Faro é divisa com o Amazonas. Então é assim... É tudo, vocês vão... É tudo... Embarcados, são 30 dias. Né? Então eles embarcam aqui em Belém, entendeu? Aí vão atendendo cidade a cidade. E assim, a embarcação para numa cidade, atende 2 dias. Um dia navegando, 2 dias atendendo. Navegando, atendendo, até chegar ao município de Faro. Aí de Faro, volta para Belém, e a equipe ganha uns dias de descanso aí, porque realmente... Merecido, né? Merecido que é puxado, tá? Tá. Já o Marajó 360, a gente o Marajó 360 foi um nome bonitinho, mas ele não dá a volta no Marajó. Eu imaginei Eu Marajó. isso. Vai ser só em Marajó. Marajó 360 é só um nome bonitinho, porque de fato não existe esse 360. É um 360, mas não é, entendeu? Porque na verdade o Marajó ele é ocidental e oriental, né? Então ali o Marajó que a gente chama de ocidental, Breves, aquela região de Breves, e o oriental, que é Soures, Salvaterra, as cidades que ficam desse lado aqui. Mas vai atender os 2 lados. Então ele passa na frente de Belém, ele vai para um lado que atende em Breves, a região de Breves, depois ele passa na frente de Belém, eu troco a equipe, inclusive essa equipe não vai ficar embarcada 30 dias, ela vai ficar 15 dias. 15, né? Vai entrar, são 2 equipes. Tem de toda 15 uma logística, né? É uma logística imensa. Nesse aqui, Ponta de Pedras, Moaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre, Portel, Gurupá, Cachoeira do Arari, Chaves e Afuá, tá? Chaves e Afuá. São essas cidades, são as cidades do Marajó 360.
Fora esse, eu tenho 2 outras muito grandes que vão acontecer, essas são... Região metropolitana. Não, são no sul do Pará, tá? Tem uma que é chamada Lago de Tucuruí, que a gente atende a região ali do município de Tucuruí, as cidades ali de Tucuruí, e a Expedição Araguaia 2. A Expedição Araguaia, a Defensoria ela tem uma carreta de atendimento, então a gente aluga... A Defensoria é um negócio engraçado, porque a gente atende, a gente aluga barco, a gente tem carreta, a gente vai de avião, a gente já fez atendimento, a gente gravou o pessoal indo de búfalo, de cavalo, a gente tem essas imagens do pessoal indo de cavalo para o atendimento, entendeu? É um negócio o pessoal meio arretado mesmo. É porque tem que ser, né? Tem que ser assim, é porque a gente... muito isolado, é regiões muito isoladas. Quer ir, muitas das vezes, aonde o cidadão está realmente para realizar esse não tem atendimento. outra forma de chegar lá. E aí eu estou lhe falando de atendimento de avião, e eu vou lhe explicar. Porque esse é um assunto que está quente, mas é um assunto que a Defensoria já faz há um bom tempo. Nós temos um projeto que foi inscrito, inclusive, no Prêmio Inovare, que eu vou estar agora terça-feira em Brasília, conversando com a ministra Sônia Guajajara, para tentar obter recursos para aumentar, para expandir esse atendimento. A Defensoria tem um projeto chamado Enxerga-me Brasil, que é um projeto de atendimento em distritos indígenas, para atender indígenas. Então, são localidades que, muitas das vezes, a gente só consegue chegar através de forma aérea. E aí, novamente, eu tenho que agradecer o apoio do GRAESP, do Grupamento Aéreo do Estado do Pará, que dá o apoio à Defensoria Pública. E pela situação que nós estamos vendo agora, né, realmente é uma situação muito delicada. Mas isso já é um atendimento que a Defensoria Pública já faz há um bom tempo. A Defensoria, nesse atendimento específico, ela realizou 5.000 atendimentos de indígenas no ano passado. Do 1.600.000 atendimentos que a Defensoria realizou, 5.000 foram de indígenas no ano passado. Vocês pretendem também expandir esse atendimento. A curiosidade, mas muitas dessas ações não é Defensoria Pública Federal, não? Não. O atendimento ao indígena, ele é um atendimento concorrente. E muito do que a gente faz vai depender da demanda. Depende da demanda. E é do âmbito... Se o indígena quer uma ação de guarda, digamos, do filho dele, porque quando a gente pensa em indígena, nem sempre existem indígenas nem tanto... Deputados, né? E vai mudar o tipo de ação, né? Nem sempre existe uma expressão específica, não é tão afastado. Nem é socializado, eu sei ter a expressão. Eu também entendi. Defensor, deixa eu te perguntar, pela situação... Isolado, não são existem comunidades eles têm isoladas e tem umas que já estão que já são integradas à nossa comunidade local. Em relação a essas demandas deles, pelo que a gente está vendo agora... Eu vou lhe explicar qual é a principal demanda. Pois é, isso que eu queria saber. O que a Defensoria faz quando ela chega lá. Tá? Então, a gente vai lá com o grupamento aéreo, e eu acho que esse talvez... o que esse ano eu ainda eu me comprometi com a equipe, que eu vou com eles, passar uma noite com eles nesse atendimento, umas 2 noites com eles no atendimento, que eu acho que é o que falta para eu cumprir meu mandato. Porque eu participo das ações. Então, a Defensoria vai de forma aérea ou de barco, enfim, até de cavalo para chegar na localidade, porque tem localidade que não chega carro. Então, é cavalo mesmo. Se for no Marajó, tem lugar que é alagado, que a pessoa tem que ir de cavalo. Tem que escolher a época do ano ainda. Né? Tem que escolher a época do ano. Então, a equipe da Defensoria chega lá na comunidade, antena via satélite. Esses não têm RG nem certidão de nascimento. Então, a gente tem um protocolo de atendimento em distritos indígenas, para indígenas. E aí a gente tira a certidão de nascimento
e tira o RG de acordo com o nome indígena deles, o nome indígena, respeitando essa questão. Tem todo um procedimento, a cultura. E essas pessoas, pode ter pessoas que não falam, né, o idioma. Como é que vocês fazem essa situação? Mas sempre tem um tradutor. Sempre vai um tradutor. Normalmente a defensoria não vai sozinha. A gente não vai sozinha porque a gente não chega lá. Normalmente a gente vai a gente acerta o atendimento ou com a FUNAI ou com a SESPA, a Secretaria de Saúde do Estado, que existe um núcleo de atendimento ao indígena. Então a gente... Para vocês terem esse suporte já tem toda a logística, né? E poder dar o suporte para eles. Então assim, a gente não vai só tirar... Eles irem não saber dar esse suporte para eles. A gente não tira só documento. A defensoria vai tirando documento, aí vai a SESPA junto, leva a questão de saúde, leva a questão de vacinação, leva a questão de tratamento odontológico, outras questões que eles precisam lá. Uma ação maior, né? Uma ação social maior. Uma ação maior. Existe um... Qual é o recorte do Ziano? A gente está indo agora no dia 31 lá com a Sônia, né, com a nossa ministra dos Povos Originários, porque no estado do Pará é estimado que nós tenhamos 65 mil indígenas e a Defensoria Pública atendeu 5 mil. Então, ainda faltaria 60 mil indígenas a serem atendidos pelos serviços da Defensoria Pública, a tirarem essa documentação básica e para que a gente tenha... E ter essa ação social, né? É importante ter toda essa ação social. É importante também que o Estado saiba quem são essas pessoas. Até porque a questão de direito, para eles pleitear direito, eles precisam ter essa documentação. Qualquer benefício que eles vão pedir, eles têm que ter essa documentação. Né? Eles precisam ser vistos, ser tratados como pessoas, como gente. Eu vou trazer assim, algo que é novo, que está muito em voga também, e que é algo que eles estão pedindo bastante. Né? Tem muito se discutido a questão do crédito de carbono e da indenização por manter a floresta em pé. Né? E como é que você vai indenizar? E os locais, até ontem apareceu no Fantástico já no Jornal Nacional, que as áreas, as reservas indígenas eram as reservas que estavam em melhor estado de conservação. E que os indígenas mereciam ser devidamente remunerados por terem conservado adequadamente a sua área. O problema é a aceitação desses títulos de crédito de carbono no exterior. É o problema da legislação brasileira que não permite, né, parece. E aí, no que tange a parte que cabe à Defensoria Pública, se esses indígenas eles não têm sequer um documento... Como eles vão pleitear isso? Como é que eles vão pleitear isso? Como é que eles vão entender também, né? O direito que eles têm em relação a isso. Então, é muito importante que vocês cheguem, né? E possam falar isso para eles, que eles possam entender. Essa questão é bem delicada, porque até para você fazer uma análise, você trabalha como defensor geral, você precisa de números, de dados para você tomar suas decisões. Então, como é que você toma uma decisão se você não tem os números? Você não consegue identificar quantas pessoas estão lá nessa aldeia, quem são essas pessoas. É todo um trabalho social mesmo. Você não consegue ter esse registro, então você não consegue tomar medidas assertivas, né? Você vai no achismo, então é muito preocupante. Esse é um dos trabalhos com a Defensoria. É um trabalho social realmente que... É um trabalho que a gente faz em parceria com a FUNAI, e em parceria... a própria FUNAI gosta porque a gente, por ser um órgão do Estado do Pará, a gente consegue chegar através do grupamento aéreo do Estado, do GRAESP, que leva os servidores da Defensoria e os servidores da FUNAI até essas localidades também. Nossa, mas isso é incrível, né? É muito, muito, muito legal, muito sensacional. João, muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Obrigada, João. O conhecimento com todos nós. Eu acredito, né,
que além desse Olha, se o conhecimento... Se o Paulo quiser aí, eu levo ele para dormir numa aldeia lá. Ele vai sim. Lá no sul do Pará, entendeu? Lá no oeste. Eu tenho que compartilhar com o conhecimento dos outros. Temos que editar primeiro o podcast dele. Ei, João, muito obrigado mesmo. Obrigada, Valeu, João. Muito bom. Sempre com a gente, cara. Tchau, gente.